O mundo acabará ou nós que acabaremos? Já ouviram falar isso? As pessoas perguntam, né? O mundo acabará ou nós é que vamos acabar? E aí algumas pessoas dizem assim, não, o mundo não acaba nunca. Deus não vai fazer um mundo bonito desse para acabar. O mundo não vai acabar. Calma lá, vamos devagar. Vamos ver o que hoje em dia as pesquisas científicas estão dizendo? Não vou entrar em Bíblia ainda. Vou para a ciência. O que os cientistas, os estudiosos, dizem? Olha só que interessante. Eles dizem o seguinte: a vida na Terra estará extinta em 250 milhões de anos. Ou seja, há uma previsão científica estudada, não é coisa de malandragem, de gente que está fazendo profetada, gente que está sonhando que Deus está falando, não é nada disso. São os cientistas estudiosos do assunto, e eles estudando o clima, as variações de temperatura, o movimento dos continentes, o aquecimento da Terra, estudando tudo que eles estudam, eles têm uma previsão de que a Terra, a vida na Terra, a vida, não o planeta, a vida, vai acabar em 250 milhões de anos. Provavelmente nós não estaremos mais aqui. Mas é a previsão de que 250 milhões de anos, toda a vida na Terra não terá mais. Isso é previsão científica. Não tem nada a ver com Bíblia aqui agora. Nós temos uma outra previsão. O Sol, ele morrerá. O Sol é uma estrela. E as estrelas morrem. Porque o Sol tem uma quantidade de matéria, uma quantidade de combustível para queimar. E pelo cálculo que os cientistas fazem da quantidade de combustível que o Sol tem, então a previsão é que o Sol vai queimar todo o seu combustível e vai morrer entre 7 e 10 bilhões de anos. Então, aí na previsão mais pessimista da ciência, o Sol vai morrer em 7 bilhões de anos. Quando o Sol morrer, o que acontece quando uma estrela morre? Os cientistas sabem isso porque outras estrelas do universo já morreram e a gente tem notícias disso. O que acontece quando uma estrela como o Sol morre? Ela cresce, engole tudo que tem em volta e explode. Acabou. Esse inchaço que ela dá, ela engole os planetas em volta. Ou seja, a Terra será engolida pelo Sol daqui a 7, 8, 9, 10 bilhões de anos. Então, quer dizer, são previsões muito longe, né? A vida na Terra vai acabar em 250 milhões de anos, é a previsão científica, e o Sol vai engolir tudo, vai acabar em 7 a 10 bilhões de anos. Então, o que eu quero começar dizendo? Opa, estou interrompendo o vídeo aqui rapidinho, só para te lembrar que na próxima semana, segunda e terça-feira, às 8 da noite, nós vamos ter mais uma edição do nosso curso gratuito Como Ler a Bíblia. Eu vou te dar um roteiro, um passo a passo, para você saber por onde você começa a ler a Bíblia para ter entendimento. Para você participar gratuitamente, clica aqui abaixo no primeiro comentário fixado e entra no nosso grupo de WhatsApp. Eu estou te esperando lá. O mundo vai acabar sim. O planeta acaba, o sistema solar acaba, o Sol acaba. Tudo acaba, porque tudo é material. Tudo que é material tende a acabar. Não existe material eterno. Eterno é Deus. Eterno é o Espírito. O que é matéria acaba. Então o mundo, apesar da beleza que é, vai acabar.
é matéria. Tudo que é material termina. Até aqui falou a ciência. Agora vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Aí é só uma demonstração do que vai acontecer com temperatura daqui a 250 milhões de anos, que vai terminar com a vida na Terra. Bom, vamos para a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. O que a gente tem aí nessa cena? A gente tem Jesus se despedindo dos apóstolos e voltando para o céu. Aí olha o que está dito. Atos 1, 9. Dizendo isso, Jesus elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Versículo 10. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhe apareceram dois homens, vestidos de branco, que lhe disseram: homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Ouça agora, atenção. Esse Jesus, que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. Prestar atenção? Esse Jesus voltará do mesmo modo como vistes subir para o céu. Ou seja, do mesmo modo como eles viram Jesus subindo, esse Jesus voltará, visível, do mesmo modo. Então, o que a fé católica diz? A fé cristã prega que, antes desses acontecimentos de fim da vida na Terra, Sol engolindo a Terra, ou seja, antes que esses fenômenos naturais aconteçam, preste atenção, antes que aconteça isso, que a ciência está dizendo, Cristo voltará e colocará um ponto final na história humana. Então, o que a gente entende aqui? Que a ciência tem uma previsão de final do planeta, final da vida no planeta. Mas é uma previsão científica baseada nos estudos que se pode ter da ciência. Mas a fé católica crê, e o Novo Testamento ensina, que antes que esse fim natural da natureza aconteça, Jesus voltará. E ao voltar, colocará um ponto final na história humana. É esse, para nós, o último dia. Quando a gente fala o último dia, a gente não está falando do último dia do planeta Terra daqui a 7 bilhões de anos, quando o Sol engolir o planeta. Não. Quando a gente está falando o último dia, dentro da fé católica, a gente está dizendo desse dia em que Jesus voltará visivelmente para colocar o fim na história humana do planeta Terra. É esse dia que nos interessa. Esse que, para nós católicos, dentro da fé católica, é que é o último dia. O dia da volta de Jesus. E aí é o que seria nesse dia o fim do mundo para nós. Não é o que a ciência está dizendo, é o fim do mundo, fim da história humana na Terra. Tá claro? Muito bem. Estando isso claro, vamos falar das 7 mentiras sobre o fim do mundo. Quais são as 7 mentiras que o pessoal pregador de internet, pregador de gente que quer controlar os outros, quer enganar as pessoas, botar as pessoas com medo para tirar dinheiro delas? O que essa gente prega por aí? Então agora, vamos lá, vamos ver as 7 mentiras sobre o fim do mundo. Vamos lá? Mentira número 1. Qual que é a mentira número 1? Se prepare.
Esse dia será terrível. O pessoal prega o fim do mundo, e quando eu estou dizendo fim do mundo, eu estou falando volta de Jesus. Repito, para ficar bem claro. Tem o fim do mundo, fim do planeta, extinção da vida daqui a 250 milhões de anos, segundo a ciência, extinção do planeta daqui a 7 bilhões de anos com a morte do Sol. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da volta de Jesus e o fim do mundo enquanto fim da história humana na Terra que Jesus colocará fim, tá? Então, quando eu disser fim do mundo, eu estou dizendo fim do mundo nos termos bíblicos, que é a volta de Jesus. Então, o pessoal está dizendo assim, olha, Jesus está voltando, eles botam outdoor na estrada, já viu? Jesus está voltando, prepare-se, Jesus está voltando. Só que quem anuncia Jesus está voltando, não está anunciando assim, ó. Olha, Jesus está voltando, meu irmão. Não, não é assim. É assim, ó. Jesus está voltando. Se prepare. Cuidado. Entendeu a diferença? Você pode anunciar Jesus voltando com alegria. Jesus está voltando. Ou você pode anunciar como uma tragédia, como algo terrível. Ah, Jesus está voltando. Então eu já quero deixar bem claro, quem anuncia a volta de Jesus como algo terrível, como algo medroso, como algo do qual a gente tem que ficar apavorado, está mentindo. Está falseando a palavra de Deus. Claro que a gente tem que anunciar a volta de Jesus, óbvio. Mas como? Vamos ver isso agora. Vamos analisar. Eu quero pegar primeiro aqui João capítulo 12, versículo 47. E a primeira pergunta que eu quero responder é a seguinte: quem é que está voltando? É o bicho papão que está voltando? Quem é que está voltando? Então, João 12, 47, a gente lê assim, Jesus falando: se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, presta atenção, que ele está falando para quem ouve a palavra e não guarda. Olha o que ele está dizendo. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o condenarei. Eu não o condenarei. Por quê? Porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem é que está voltando? Está voltando um bicho papão? Está voltando um inimigo? Está voltando um castigador? Está voltando um praguejento? Quem está voltando? Está voltando esse que disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo. Quem está voltando é o Senhor da misericórdia. Quem está voltando é o Senhor do perdão. Quem está voltando é o Senhor da graça. Quem está voltando é aquele que abençoa. Quem está voltando é Jesus de Nazaré, aquele que foi chamado de amigo de pecadores. Quem está voltando é aquele pastor que foi atrás da ovelha perdida. Quem está voltando é aquele que ama e que amou até o fim, a ponto de dar a vida pelos seus amigos, que ele não quer que chama servos, mas quer que chama amigos. Já não são servos, mas são meus amigos. Então quem é que está voltando? Quem que está voltando é o Senhor da bondade, é o amor. Então, como é que eu vou pregar que Jesus está voltando com medo, com pavor, achando que esse dia é terrível? É uma coisa fora de qualquer propósito. Mas vamos continuar. Qual, então, deve ser a nossa expectativa? Se eu sei quem é que está voltando,
que é aquele que não condena, mas aquele que salva, que não é aquele que julga, mas é aquele que perdoa. Se eu sei disso tudo, como é que eu tenho que esperar esse dia? Aí a gente abre aqui, ó. Segunda carta de Timóteo. Paulo escreveu a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Paulo diz assim: Resta-me, essa foi a última carta que Paulo escreveu, 2 Timóteo. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, atenção, mas a todos que aguardam com amor a sua aparição. Vou repetir a última frasezinha. Aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Aqueles que aguardam com amor a sua aparição receberão a coroa da justiça. Como é que você pode ser discípulo de Jesus, dizer que ama Jesus, dizer que segue a Jesus, e quando você fala da vinda de Jesus, você fala com medo, com pavor, com horror? Como é que pode isso? Ou você não conhece o caráter daquele que voltará? Então o católico não tem medo da volta de Jesus. Pelo contrário, ele espera com amor, com alegria, porque aquele que vem é o Senhor da glória, é o Senhor da bênção, é aquele que abençoa, que ama, que perdoa, que é nosso amigo.